antes da gente falar sobre o jogo, né, porque realmente é um jogo dramático, eu vou perguntar para você e também para o Mauro César Pereira, dessa situação que tem a possibilidade de saída de mais um patrocinador do Corinthians. Tudo que tá ruim pode piorar. O que acontece? A ESI Seguros estuda rescindir o contrato de patrocínio com o Corinthians após as falas do presidente Augusto Melo de ontem. A empresa de seguros estampa a parte superior das costas da camisa do Corinthians. Ao defender o acordo com a Workserve Serviços Terceirizados, em embate com o jornalista, o presidente expôs a ESI e colocou em xeque sua credibilidade. A empresa parceira ficou irritada com o episódio. Foi o seguinte, o Augusto Melo disse: Salazar, né, na discussão lá com o repórter da Gazeta, ele disse: Salazar, procura saber se a empresa do nosso patrocínio de costas tem SENAI. Né? SENAI é o Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O repórter, Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, rebateu o presidente dizendo que está tudo certo com a ESI, inclusive com o aval do Conselho Deliberativo. A ESI se reunirá em breve para definir se continua ou não no clube. Olha isso, gente. É a situação piorando, como informou o site Meu Timão. A tendência é que não continue. O Corinthians já perdeu o patrocínio Master na semana passada e o UOL apurou que o Corinthians não está muito preocupado. O acerto com a ESI foi costurado pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo entende que as cifras não são satisfatórias. Lembrando que a ESI, tá? Ela pode prejudicar, se houver uma rescisão, o acordo com o ex-técnico Mano Menezes. Até isso. Por quê? Porque o Corinthians deu o acordo com a ESI como garantia para o acordo de rescisão do contrato de Mano Menezes. Se a ESI deixar o Corinthians, Mano perde a garantia de receber as parcelas em dia. Olha que situação do Corinthians, tá? Deixando claro que o Corinthians está conversando com outra casa de apostas, tá? O Corinthians está conversando com outra casa de apostas, pode estar perto de um acerto com uma outra casa de apostas aí o Corinthians, e eu sei muito dessa situação do Corinthians com essa casa de apostas que está negociando. É uma casa de apostas que sempre teve o sonho de patrocinar o Corinthians e que esteve na disputa com a VaideBet. E eu sei tudo, tá? Dessa situação, dessa tramitação aí, dessa conversa com essa casa de apostas, e no momento certo a gente vai trazer todas as informações. Agora, Bruno Prado, é uma situação que piora. É aquilo que o Vamp... Eu sei que o Vamp tá tendo pesadelo. Eu sei que o Vamp tá arrasado. Tá dormindo comigo, hein? E a situação dele... É casado, dorme comigo. Pesadelos, Chico. E a situação dele, Bruno Prado, pode piorar. É inacreditável. Imagina se mais um patrocínio sai. Que credibilidade que passa a ter esse atual Corinthians? E por uma declaração do presidente, né? Que falou de um contrato que foi feito pela gestão do Duílio, mas que está em vigência, é um patrocinador do clube, né? Então, ele quis ali se defender e acabou, de certo modo, atacando ali um contrato, contestando, enfim, levantando possibilidades ali em relação a alguma coisa do contrato com esse patrocinador. Então, isso pode acontecer. É uma situação muito complicada do Corinthians, né? Porque dentro de campo, como o Vamp falou, também é um time que não vai bem. Fora de campo, uma situação muito indefinida e acaba refletindo. Por exemplo, assim, não é que vai jogar mal contra o Atlético Goianiense porque está uma crise, mas essas saídas de jogadores tem um peso. Você está trabalhando numa empresa e está um caos. Você tem uma possibilidade de sair e você não pensa duas vezes para sair. Claro que time organizado, time que está melhor que o Corinthians, ele também perde jogador. O futebol brasileiro é vendedor. Mas é mais fácil hoje sair do Corinthians. O cara não pensa duas vezes. Ele vê, eu não sei o que vai acontecer aqui. E aí eu tenho uma possibilidade de jogar em outro lugar, o cara não pensa duas vezes. Se ele está em outro clube, ele fala, tenho essa proposta, mas aqui eu estou bem.
eu estou feliz, estou ganhando, estou recebendo em dia, está tudo organizado aqui, as coisas vão andar bem. Então ele pensa, ele pelo menos consulta empresário, família. Mas quando está o caos, o cara recebe uma proposta, ele se manda, claro. Ele não sabe o que vai acontecer. E o jogo hoje é fundamental. É um jogo decisivo, é um início de campeonato, mas é um campeonato que ele vai sendo construído com o tempo. Se o Corinthians perde hoje para um dos poucos times que está atrás do Corinthians, só tem 3 times atrás do Corinthians. O Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Vitória. Se ele perde, um dos 3 que está atrás dele passa. Ele passa a ser o antepenúltimo do campeonato. E o Cuiabá, se ganhar na rodada, também pode passar o Corinthians. Ele pode terminar a rodada em penúltimo se ele não ganhar o jogo de hoje. Ou pelo menos não empatar o jogo. Se ele perder hoje, ele pode terminar a rodada em penúltimo. Então é um jogo decisivo, porque tem muita rodada, mas se você, daqui a 2, 3 dias, final dessa semana, o Corinthians está em penúltimo, isso tem um efeito para os próximos jogos também, de pressão. Quanto mais você está afundado, mais difícil é para sair, porque é muita pressão, ainda mais um time desse tamanho. Então hoje é importante que pelo menos não perca o jogo. Acho que o empate lá já é uma coisa boa para o Corinthians. Pelo menos não perder. Se perder, ele pode terminar a rodada só na frente do Vitória. Tem uma dúvida aí pro jogo, e a dúvida é o Carlos Miguel. Porque tem torcedor, eu acompanho muito as redes sociais ali do Corinthians, de páginas do Corinthians, muitos já dizem, manda esse traidor já embora. Esse cara não tem que jogar nunca mais pelo Corinthians. Só que o Augusto Melo ontem, e a gente tem a declaração dele, ele diz que o Carlos Miguel tá treinando, que vai viajar com o grupo, viajou com o grupo e que ele vai jogar. Tem o otimismo, inclusive, do Carlos Miguel jogar o clássico contra o São Paulo no domingo. Ele que já tá praticamente fechado com o Nottingham Forest da Inglaterra. Agora, essa é a pergunta. Na sua opinião, o Carlos Miguel tem que jogar, mesmo já vendido, ou já é o caso de botar o Matheus Donelli? Esse foi o que se deu melhor. Porque esse garoto agora já renovou por 4 anos, porque saiu o Cássio, saiu o Carlos Miguel. Corinthians tem uma lista aí de possíveis reforços pro gol. Agora, eu não vejo o Carlos Miguel. Tem muito torcedor brabo, porque diz que o Corinthians tá tentando renovar com o Carlos Miguel há 5 meses. E ele tá enrolando. Aí, provavelmente, é a instrução do empresário. O empresário falou, Gilmar Veloz é o empresário. Você tem aqui uma multa rescisória baixíssima. Não vamos renovar, vamos segurar, porque pode vir proposta do exterior. Agora, tem essa bronca do torcedor. Sua opinião, foi traição ou não foi traição? Foi errado ou não foi errado essa situação dele não assinar 5 meses atrás? Porque a notícia agora é de que o Corinthians procura ele desde janeiro e o Carlos Miguel foi empurrando com a barriga para não renovar. A gente vai com um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Não, traição não. Isso aí não tem nada a ver no mercado. É sacanagem? É sacanagem? Não, sacanagem também não. Sacanagem também não. Tava vendo agora, a gente veio pra cá, disse que ele pediu pra viajar e pediu pra jogar. Né? E o treinador, disse que o treinador que fez a transição, que tirou o Cássio, botou ele, disse que tava puto com ele. Mas se chegasse uma proposta pra ele, português, ir pro Nottingham Forest, time lá do Robin Hood, ele iria. Ele saiu do Cuiabá e foi pro Corinthians. Não pode ficar puto com nada. Né? Diz que ele tá chateado com o Carlos Miguel, eu tirei o Cássio, botei você, agora você vai embora. Mas se chegasse uma proposta para ele, como chegou do Corinthians, o Corinthians pagou 1 milhão, acho que foi a multa, né? Ele veio pra cá. E aí, Tico, eu fico na dúvida assim, o torcedor disse que desembarcou lá em Goiânia, uns aplaudiram, outros vaiaram. É uma situação muito de risco, né? 2 jogos assim. Se você falha no jogo, se você toma um frango, ou toma gol aí, adoidado, nesses 2 jogos, 3 gols, o Corinthians perde. A culpa fica, o torcedor imagina lá, tá fazendo de tudo para ir embora. É um negócio de risco mesmo. É uma situação diferente do Hendrick. O Hendrick foi vendido, tudo certinho, tinha que cumprir, né, Bruno, o seu contrato e seus jogos. O Carlos Miguel, todo mundo achou que ele ia renovar, que é um direito dele, não renovou, tá indo embora e o torcedor tá puto. Eu não botaria. Você não botava ele pra jogar? Não. Não deixava ele nesse risco.
Eu acho que eu colocaria. Ele tem contrato vou aproveitar o cara enquanto eu posso, porque ele vai embora mesmo. Eu não posso pensar como torcedor, né? Se eu sou dirigente. Não é. Ele é o melhor goleiro. O clube tá numa pindaíba. O clube, se perder, vai pra zona de rebaixamento. Ele fechou o gol nos últimos jogos. Cai ainda mais. Já tá na zona do rebaixamento. O cara salvou o Corinthians aí em vários jogos. Cara, eu colocaria, porque eu não ia pensar como torcedor. Eu ia falar, irmão, vou usar esse cara enquanto eu puder pra tentar sair da zona do rebaixamento. Agora, teve uma má vontade ali, Bruno, dele pra assinar. É normal isso? Ou não é normal? Nesse aspecto, eu acho um pouco de sacanagem. Tá? O goleiro sabe que ele pode receber propostas, fica enrolando ali pra assinar o contrato. Ou então, e aí é o que eu digo, o goleiro, Carlos Miguel, poderia ter avisado a diretoria do Corinthians. Não libera o Cássio, hein? Porque eu devo sair. Tem muita situação também. Nessa situação eu sempre defendo o jogador. Eu falo, tem que ir embora. Mas se ele tá enrolando pra assinar há 5 meses, se ele imaginava que ele fosse sair do Corinthians pra Europa, ele poderia ter avisado. E não deve ter sido o que aconteceu. Porque o Corinthians não fez esforço nenhum pra segurar o Cássio. O Corinthians pensou, temos um bom goleiro. Foi incompetência da diretoria também? Sim. Foi. Mas a diretoria, pela informação que tem aqui desde janeiro, tenta renovar com o Carlos Miguel. Mas se ela tenta renovar também e ele não renova, sim, ela deveria contar com isso. Em incompetência, assim, da diretoria, a gente sempre critica. Mas teve uma sacanagem, um erro por parte do jogador? Eu acho que não. Acho que ele tem que pensar nele, só nele. Não. Você acha que ele nem deveria ter avisado, eu posso sair, hein? Não libera o Cássio, não. Não, que essa proposta, assim, não deve ter sido lá de janeiro, deve ter sido agora que acabou a temporada europeia, né? Os clubes estão vendo o que eles precisam, porque, assim, o clube, quando não quer o jogador, também não renova. Bruninho, eu só vou voltar aqui para a Rádio Jovem Pan para te passar a palavra, e aí você pode passar seu pensamento completo. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno, se teria sido ou não uma sacanagem do Carlos Miguel enrolar para assinar desde janeiro e agora sair mesmo com a saída do Cássio? Não, para mim não, porque assim, eu acho que o cara tem que pensar nele. Hoje gostam do Carlos Miguel porque ele tá jogando bem. Se ele falhar 2 vezes, os mesmos que hoje gostam e acham que ele tinha que ter renovado, se ele renova, vão chegar. Como é que renova com esse cara? Olha aí, tá falhando. Então, assim, gostam do cara enquanto ele tá bem. Se ele não tá bem, não gostam. Então ele tem que pensar nele também. Acho que ele tem que pensar nele. Sim, pode ser uma visão meio fria, assim, mas eu acho que não existe esse negócio de gratidão no futebol de nenhuma parte. Nem do clube com o atleta e nem do atleta com o clube. Existem casos, claro, existem exceções. Mas, no geral, é uma relação profissional. O Carlos Miguel tem um contrato, está em vigência, e se ele sair com o pagamento da multa, para mim ele está cumprindo o contrato. Cumprir o contrato não quer dizer ficar até o final do contrato. Cumprir o contrato quer dizer respeitar as cláusulas, o que está escrito lá. Se pagarem 4 milhões de euros, o contrato pode ser rescindido. Então está sendo cumprido o contrato. Então, assim, é uma relação. O Corinthians foi ingrato com o Renato Augusto por não renovar com ele no fim do ano? Ou foi ingrato com o Gil por não renovar com ele no fim do ano? Ou foi ingrato com o Mano Menezes por ter demitido o Mano Menezes? Ou com o Luxemburgo, ou enfim, com qualquer outro aí que passou? Então é dos dois lados. Então eu acho que o cara tem que pensar nele. Quando ele falhar, ninguém vai pensar nele. Se ele tomar 2 frangos, o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil com uma falha dele, ninguém vai pensar nele, ele vai ser massacrado. Então ele tem que pensar nele. Então o contrato está aí em vigência, né, cara? Ele está cumprindo. E aí, no jogo de hoje, alguns colegas que cobrem o Corinthians acham que pode jogar o Matheus Donelli, pode nem jogar o Carlos Miguel. Ele pediu para jogar, ele pediu para ir. Eu utilizaria até, a não ser que ele esteja muito mal, assim, mentalmente, enfim, mas enquanto ele estiver aí, oficialmente ele ainda é jogador do Corinthians, eu utilizaria. Hoje é um jogo importante para o Corinthians. Claro que se ele falhar, vai ter um peso muito grande em cima dele, ele tem que saber isso. Vão cobrá-lo mais do que o normal, se o Corinthians perde hoje com uma falha dele, mas eu utilizaria enquanto ele for jogador do Corinthians. Ele ainda é jogador do Corinthians. Eu utilizaria também porque ele agarra muito, provavelmente é muito mais goleiro que o Matheus Donelli, que deve ser quem vai assumir essa vaga enquanto o Corinthians não contrata. Tem até os nomes aqui, né, de possíveis
reforços. Santos, que passa por uma fase horrível. O Santos foi muito mal no Flamengo e hoje é reserva do Fortaleza. Ochoa, 38 anos, que está no Salernitana, da Itália. Foi em último lugar no italiano, caiu. Acaba no fim desse mês, caiu no campeonato italiano. Esteban Andrada, titular do Monterrey, do México. Hugo Souza, ex-Flamengo, hein? O Neneca também está na lista. E o Adriel, goleiro reserva do Bahia. Mauro César Pereira, você acha que teve... Por enquanto eu sou o único que acho que também teve um pouquinho de erro do goleiro, porque se fosse só agora, mas ele tá enrolando para assinar desde janeiro. Eu acho que a grande sacanagem foi não ter avisado, gente, não libera o Cássio, porque eu tenho chance de sair. Porque o Corinthians liberou o Cássio, ele ficou. Eu achei que a proposta tinha surgido agora e que teria sido apenas um erro do Corinthians não tentar renovar. Mas não, a informação que se tem agora é que o Corinthians tenta assinar um novo contrato com o Carlos Miguel desde janeiro. Então, para mim, teve incompetência do Corinthians de liberar o Cássio vendo que o jogador tá enrolando para assinar, mas também teve a má vontade do jogador de ter enrolado tanto tempo sabendo que poderia sair. Você colocaria ele no jogo de hoje? E outra, Mauro, acha que teve pelo menos, não digo erro, mas uma sacanagem do Carlos Miguel, como o torcedor tá reclamando? Qual sacanagem? De ter enrolado para assinar, porque parece assim, que o Corinthians quer renovar assim? Com ele desde janeiro. Mas como assim tem enrolado? Tem que ver o que é melhor para ele. Em janeiro ele era titular do Corinthians? Não, mas é isso que eu tô falando. Ele não era quando ele viu toda essa Corinthians. Situação do Cássio. Não, mas isso você não acha em janeiro. O Cássio foi depois. Não, eu sei. Mas agora, que o Corinthians liberou o Cássio. Ele não poderia ter chegado na diretoria, gente, eu não garanto que eu vou ficar, hein? Porque liberaram, achando que ele ia ficar. Todo mundo falava, pô, olha o goleiro... Mas eles não tem que achar, tem que ficar. Eles deveriam ter feito um acordo diferente com ele. Estão invertendo os papéis aí. De novo, passando pano para cartolagem. Os dirigentes tinham que chegar e falar para o agente do Carlos Miguel o seguinte: o Cássio está provavelmente de saída e o Carlos Miguel agora deve ser o nosso novo goleiro. Analisando aqui o contrato, ele tinha uma multa de 50 milhões de... Isso que tem que se falar. A multa era de 50 milhões de euros, caiu para 4 milhões. De euros, né? Também. De euros. É uma multa muito baixa, então nós queremos refazer o contrato do Carlos Miguel com uma multa compatível com o atual goleiro titular do Corinthians. Aí, automaticamente, o representante do jogador, creio eu, diria, não, mas então tem que dar um aumento de salário para ele. Então vamos fazer um contrato mais longo, aumentar o salário dele e aumentar a multa. 50 milhões é muito? 18, 20, 15, 25, não sei. Chega a ser um valor compatível com o mercado e refaz o contrato e acabou. Não fizeram nada. Deixaram lá, parado, com a multa de 4 milhões. Agora, querem que o jogador faça caridade para o clube? Na linha do que falou o Bruno. O próprio Hugo Souza, que você citou aí, estava lá, todo mundo adorando ele no Flamengo. De repente... Começou voando. Falhou. A torcida queria ver ele longe. Realmente, ninguém queria ver ele no gol do Flamengo, porque ele estava... Na prática, com o Paulo Souza, ele foi um péssimo goleiro. Com todo respeito. Com exceção de um jogo ou outro, como aquele do Fluminense, que ele fechou o gol, que o Flamengo venceu 2-1. Ele estava muito mal. Ele não demonstrou estar pronto para ser goleiro de um time grande. Foi para Portugal, agora está aí de volta e tal. É jovem, que ele consiga reconstruir sua carreira, mas claramente foi uma precipitação. Então, se o Carlos Miguel amanhã falhar um jogo ou dois, alguém vai ficar com peninha dele? Cara, o erro está nos cartolas. Não está no jogador. E outra coisa, querem que o jogador fique todo... Não, eu vou ficar aqui e tal, no clube que está nessa bagunça toda. É o contraponto do Fabrício Bruno, que não quis ir para a Inglaterra porque ele ganha bem no Flamengo, está tudo organizado, recebe em dia, CT bom, voo fretado, time competitivo, disputa títulos. Então, fala, pô, eu estou bem aqui. Eu acho que ele deveria ir. Eu, no lugar dele, iria para a Inglaterra. Mas é uma decisão pessoal do cara. Se o Flamengo hoje fosse o Flamengo do passado, ele metia o pé na primeira chance. Você acha que ele ia ficar no Flamengo? Ele ficou porque lá tá bom. Isso acontece com jogadores do Palmeiras, eventualmente, que são soldados. Que ele fala, o Palmeiras está organizado, estou aqui, pô, para eu sair, eu quero sair numa situação muito boa. No caso do Corinthians, é o contrário. Quando tem uma chance, o cara quer ir embora. Porque, pô, o barco está afundando, gente. Querem que ele fique para entrar na história como goleiro rebaixado, se o time for rebaixado, é isso? O cara está pensando na carreira dele. E não é culpa dele porque o Corinthians está nessa situação, não. Não é culpa dele, não. E se a multa era alta e agora está tão baixa, né? Tem que questionar quem fez esses acordos. Quem fez o primeiro acordo, que eu não consigo entender, até entendo assim, não. Olha, o primeiro acordo é surreal. A multa está muito alta, a gente quer reduzir a multa porque, tudo bem, então vamos negociar a condição aqui. Mas de 50 para 4? É muito pouco. Quer de 50 para 25, para 20, né?
Porque se hoje chegasse aqui um time da Inglaterra querendo pagar 20 milhões de euros pelo goleiro, é outra história. Até 10, né, Mauro? Não. Até 10 é uma ótima venda. Ou 10 para um goleiro, uma ótima venda. Porque o Corinthians pensaria, bem, eu vou perder o goleiro, mas 10 milhões de euros, cara, isso dá mais de 60 milhões de reais. Isso aqui resolve uma porção de coisa que eu tenho que fazer para pagar. E aí é a realidade do clube. Tem que vender mesmo. Tem que vender para poder pagar suas contas. Aí quem vai ser o goleiro? Vai ser quem o próximo da vez. Eu vou pegar um goleiro emprestado. No caso, você falou do Santos, vou ter ver se o Fortaleza me empresta o Santos, que é um cara experiente. De repente resolve o meu problema imediato aqui, né? Que é uma saída, buscar jogadores emprestados e levando. Até o final desse ano que vem ver de novo. Não fazer investimentos e multa rescisória. Isso aí deveria ser básico. Não tem condições, não faz. Negocia o quê? Pagar o salário, tudo e ter o cara no elenco ali. Jogadores minimamente razoáveis, com um time mais modesto, mas um time que possa competir, né? Para pelo menos não ser rebaixado, fazer uma campanha aceitável, digamos assim. Mas a culpa não é do rapaz, não. E eu acho que assim, se ele é o melhor goleiro que o Corinthians tem, na situação que está no campeonato, tem que jogar. Tem que jogar. Se ele vai ser pressionado, então e também é problema dele também. Assim que ele tem o direito de seguir o caminho dele, ele tem que honrar o contrato dele. Ele está lá disponível, ele não está se negando a jogar. Ele viajou, ele está disponível para jogar. Aliás, a negociação não existe ainda, né? Existe? Já fechou? Já assinou o contrato? Já foi embora? Não foi, nem abriu a janela. Não está assinado, mas falaram que é só a questão de assinar, que já está definido, né? Então, mas vamos ver quando vai ser assinado. Né? O negócio de falar, não sabe como é que é, né? Falaram, disseram, vamos ver como é que vai ser no final. Acredito que ele vai embora, mas ele não foi para jogar. A não ser que o técnico perceba que ele está, sei lá, muito abalado e não sinta confiança nele, mas em condições normais, acho que ele tem que jogar. E esses torcedores ficam pegando no pé do jogador de novo. Não aprenderam a lição. Porque quando pega o pé do jogador, estão minimizando os erros dos cartolas. E o Carlos Miguel não colocou o Corinthians devendo 2 bilhões e 100, gente. Não é por causa dele que deve 2 bilhões e 100. Tem a situação ainda do Rosalá Santoro, que ele deu uma entrevista para o UOL, tá? O ex-diretor financeiro do Corinthians, e revelou que teve sua cadeira esvaziada antes de pedir desligamento do cargo. A declaração do Rosalá Santoro é a seguinte: nas últimas semanas, eu quase não tinha mais contato direto com o Augusto. Só conversava com ele através de interlocutores. Olha que absurdo, o cara é diretor financeiro. Como o Marcelo Mariano, diretor administrativo, e o Vinícius Cascone, secretário-geral. A minha cadeira foi esvaziada. Praticamente todas as minhas opiniões técnicas não foram acatadas em termos de preços e sugestões técnicas. Só me arrependo de não ter saído 2 semanas atrás. Olha aí, ele dando esse desabafo logo após a entrevista do Augusto Melo ao canal de YouTube do Influencer Cross, que o dirigente estava decidido a entregar sua carta de demissão. Rosalá foi convencido a permanecer na gestão com a contrapartida de ter total autonomia na área. Segundo ele, a promessa não se concretizou. Ou seja, é assim, o último que sair apaga a luz. Você não viu aquele vídeo, eles dois lá, o Rosalá? Rosalá Santoro. Sem graça nenhuma, não, aqui, falou que ia sair, tá comigo e tal. Eu digo, nossa senhora, quanta cagada. Agora, já que você tá falando de cagada, eu tô louco pra ver sua reação sobre as cavalarias de hoje. Cítico. Você quer a cavalaria corintiana? Cítico. Então vamos lá. Já vou começar te perguntando. Acha que o Carlos Miguel joga? Eu acho que joga. Eu acho que joga. Carlos Miguel. Tá indo pro Norte Forest. Jura? Isso aqui eu falei o programa inteiro. Eu também tô falando. Eu quero saber se você acha ele bom, fenômeno, monstro. Você agora vai querer... Deixa eu falar, tá indo no Norte Forest. Time do Robin Hood. Tá indo pra onde? North Forest. Como é falar em inglês você? É Nottingham Forest. Nottingham Forest. Viu como é fácil, velho? Igual o veneno aí, Mateuzinho, o jogador de 4 milhões e meio de euros por 60%. Falou, ia falar isso. 60% do... 100%... Valor dos 100% do Carlos Miguel. Mateuzinho, valor dos 100% do Carlos Miguel. Tá bom, você virou mercado ou você quer falar dos jogadores? Deixa eu definindo aí, 100%. Então tá bom, você vai definindo. Miguel. Agora você vai gostar. Agora você gosta. Carinha dele, eu gosto da carinha dele me olhando. Gustavo Henrique. Melhor dos zagueiros que tem lá. Bom. Apenas bom, então. É porque ele tá muito machucado, mas joga muito. Tá bom. Kaká.
Vai. Kaká. Que loucura, Bruno. Ele virou meu papagaio. Kaká. Não tem muito o que falar. Kaká. É só isso. É coisa muito boa pra falar, né? Kaká é Fazer Kaká. o quê? Né? Tico. Fazer o quê, né? É o que dá. Ai, meu Deus. E Hugo? Hugo muito bom, sabe por quê? Porque, olha bem, Bruno, você lembra quando essa diretoria se apresentou? O Rubão falou, não foi nós que contratou o Hugo, não, hein? Tinha um foi a outra diretoria. Sabe o que acontece? Trouxeram o Palácio, né? Palácios. Tá aí, ó. Jogou um jogo contra o São Bernardo, ninguém fala, né, cara? Sumiu. Parece que está de volta. Parece. Vamos ver. Então o Hugo é Hugo. 6, nota 6. É bom. Sobrou pra ele. Raniel. Tá indo bem, o garoto. Tá indo bem. Não tem um monstrão até agora, hein, Bruno? Não tem, olha como mudou, hein? O negócio não tem mesmo. Gil, Mas não tinha antes. Quando tinha Gil, Fagner, ele Cássio, falava monstraço e também não era. sabia. O Cássio era. Breno Bidon. O garoto é bom, hein? Bom. Jogou a Copa São Paulo. Tá muito bem. Vai nesse caminho que vai pra virar monstraço e ganhar títulos lá, né? Então. Bidon tá indo muito bem. E Rodrigo Garro. O Garro, o gol de falta. Vai, Garro, faz só umzinho hoje pra gente sair da zona de rebaixamento. Tá bom, mas eu tô esperando uma descrição. Gol de falta. É só isso? Gol de falta. Tá bom. Igor Coronado, o jogador que custa 2 milhões de reais por mês ao seu Corinthians. Parabéns. O jogador não tem culpa nenhuma. Igor Coronado fez um gol, né, contra o Racing do Uruguai. Hoje é Atlético Goianiense. Que loucura, Bruno. Tá bom, e aí? Igor Coronado. Tá aí, nada dele? Nada? Igor Coronado. Como eu amo ele, cara. Igor Coronado. Vamos lá. Igor Coronado. Agora, eu conheci o pai. Conheci o pai nesse fim de semana. Sim. O cara tava na resenha. Aí. Como é que é o nome do pai? O nome do pai. Que tava com a gente lá no Operários. Como é que é o nome? Tico. O nome do pai dele é Não, Tico. É o Tico, meu. você não tava lá Você com não nós? lembra o nome dele? O nome do pai? Fala o nome do jogador primeiro. Por que o nome do pai? Porque eu tava com ele, eu esqueci o nome dele. O Kiko. Então o Kiko tava com a gente lá no Operários. E aí você falou na cara dele. Deixa o menino em pé. Se o menino ficar em pé, o menino vai pra fora, não vai pra Europa. Que ele vai pra dentro. Então vamos lá. Wesley. Se ficar em pé, craque. Não pode cair, Wesley. Fica em pé. Tá treinando, tá fazendo o mesmo treinamento com o Wesley, cair por fora. O pai dele, o Kiko é preparador físico também. Você falou, né, que o Kiko fica trabalhando com ele lá no Operários, né? Ele pede pro pai. O pai dele é jogador também, profissional. O pai dele foi jogador de futebol. Olha aí, Bruno Pradeiro, ele falou na cara do pai lá que eu vi. Se o Wesley ficar em Tu pé... acha que é a primeira vez? Falei umas 15 vezes na cara dele. Meu parceiro de vinho e jogo racha. Amanhã eu jogo racha com ele. Quinta-feira a gente joga racha. Tu não joga mais nada, né, irmão? Adoro. Você entra e sai, porque tu não tem mais joelho, É mesmo. Já esqueceram. né? Tem uma artrose. E pra finalizar, Yuri Alberto. Vai sofrer, eu gosto, joga muito. Não, joga muito também, não. Mas esse time vai sofrer. Calma. 22 anos o Roberto tem, pô. Você acha que se ele jogasse em outro time, ele ia estar voando? Ele já tá segurando a onda dele, fazendo os gols dele. Que tá Tipo, fazendo. Yuri Alberto no Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Fazia gol. Fazia Muito gol. No Internacional de Porto Alegre também fazia gol. Vai sofrer. Você acha que ele vai sofrer hoje? E Antônio Oliveira. Ideias boas. Gente, mas não tem animação nenhuma. Se as ideias são boas. Parece que as ideias são uma bosta do jeito que você tá falando. As ideias são boas. Só as ideias. Mas não sabe Eu tenho colocar uma em ideia prática. boa também. Eu sonho com Brook Shields. Eu sonho com... E aí, quando vai parar alguém no ninho, tá longe. Tá lá o travesseiro. E o ar ligado. E o edredom funcionando igual... Mas quando vai parar alguém também, tá longe de ser Brook Shields. Também, não é mais o mesmo.